Fala galera, tudo bem com vocês? Marcelo Torre da Eduardo Educacional com mais um vídeo para vocês a respeito do gráfico de Renko. Hoje a gente está com o gráfico 6R do Renko, que é um gráfico que eu acho que eu me adapto melhor, simplesmente pelo fato de que ele demora um pouco mais para te dar um sinal, mas quando ele dá o sinal é bastante comprido. Então tá aqui o gráfico cru, tá? A única coisa que nós temos aqui na tela, tá? São aqui essas linhas horizontais, meio amareladas aqui, que são os suportes que eu capto lá no gráfico, por incrível que pareça, 27p, tá? Lá no gráfico 27p, então eu pego essas linhas aqui, essas linhas todas aqui, aonde tem briga, eu vou lá e cerco essa briga, e para mim serve muito bem. Olha como é que ela serve como uma referência boa para a parada do preço, tá vendo aqui? Olha só como é que ela serve muito bem para a parada do preço aqui, olha. Então, funciona muito bem. O que a gente pode colocar, então, nesse gráfico aqui para facilitar a nossa vida? Vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou adicionar um indicador que eu criei, que é, primeiramente, deixa eu colocar esses candles aqui em branco, né? Deixa eu colocar esses candles em branco aqui, para que eles possam ficar mais amarelados, mais uma cor mais viva lá. Colocar aqui tape reading para poder aparecer então o né, as sombras superiores e inferiores. Então agora a gente vai inserir a minha coloração, que eu chamei de TRW50, estudo, tá aqui, ó. Vamos inserir ela aqui, ela entra como um indicador, tá? Entra como um indicador aqui, e aí eu pego e insiro aqui, ó, como coloração. Opa, acabei colocando aqui deixa eu remover aqui, os meus sinais. Vamos inserir o outro aqui, ele chama trigger. Trigger signals está, coloração, né? Então vamos colocar aqui, ó, color. Vamos ver aqui, ó. Não, não é este daí. Color. Então tá aqui o trigger VP-bar. Vamos inserir ele aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Ok, vamos dar uma olhadinha. Ok, agora a gente insere a regra de coloração aqui. Trigger, que é esse daqui, ó, VTW Trigger. Inserir aqui, ok. Tá aí, ó. O que a gente tem aqui, falando rapidamente, ó. A gente tem algumas cores aqui. O azul me diz que nós temos força do volume, força da tendência, como eu já havia colocado em outro vídeo meu, nós temos 7 forças influenciando aqui, tá bom? E o mesmo, só que na mão inversa, as forças vermelhas. O que é o azul claro? Mostrando que as forças ou estão crescendo na subida ou estão se desfazendo na descida. Quando eu tenho o cinza, ele me coloca aonde tanto o volume quanto o preço, as duas curvas estão abaixo de zero. Portanto, é complicado você apostar num movimento desse, porque está mostrando que nenhum dos dois está tendo movimento, a força negativa e positiva não estão tendo movimento convincente, né, consistente no movimento. Então, a gente então vê esses caras cinzas aí, tá bom? Outra cor que nós temos aqui é o verde. O que é o verde? É o gatilho que eu tenho com relação a alguns cruzamentos de média. O que eu uso? Eu uso 8 com 15, com 72 e 200, tá? Inclusive, a gente pode inseri-las aqui, ó. Vamos inserir aqui, TWR5, tá aqui, ó, médias. Vamos inserir aqui. Tá inserido, ó, elas aí, ó, tá? A cian é 72, a amarela é 200, a verde e vermelha, né, porque ela muda de verde para vermelha, essa daqui é 15 e a azul que muda para lilás é
a 8. Então, vocês podem ver aqui, ó, se eu estou acima da 72, se eu estou acima da 15, se eu estou acima da 8, me avise que deu o candle padrão, que é que a gente chama de touro, né? Candle padrão touro. Por quê? Porque a gente tem um chifre, aí a gente tem a cabeça do touro e aí a gente tem outro chifre que é aquele candle padrão danado de bom que a gente gosta por conta justamente desta sombra que ele deixa. Então, ele tem que ter esse conjunto e ele dispara, portanto, para nós aí um aviso, deu gatilho, tá bom? Aí você vai falar comigo, pô, Marcelo, mas aqui, isso aqui não é o candle padrão, nem esse daqui. Esse daqui é um outro sinal, eu tenho dois tipos de sinais. Início de movimento com o candle padrão e continuidade de movimento também com esse candle padrão, ou seja, estava subindo, fez um pullback e continuou subindo, ó, subiu, fez um pullbackzinho e continuou subindo, tá bom? Então, é isso que o verde me fala. E o amarelo aqui, ó, esses amarelos aqui são justamente os sinais o quê? Invertido do verde. É quando eu tenho os sinais para baixo. Ah, Marcelo, pô, mas deu o sinal para baixo aqui, o negócio subiu. Sim, aí entra o conhecimento do cidadão para saber análise técnica, né? Teoria de Down, todos os princípios da teoria de Down. Então, assim, e aí você fala, pô, mas tá querendo subir, tá dando aquilo lá, porque a média tá fazendo, não veja bem, o que você faz? Você não faz nada. Pô, tem um suporte bem grande aqui, ó. Você vai apostar só porque ele deu amarelo? Não. Tá? O amarelo é para falar o seguinte, ele deu as condições para você, tá? E aí, tá nas condições para a gente fazer alguma coisa? Não, não tá. Então, o que você faz? Nada. Tá? Agora, tudo isso depende de quê? Depende do seu conhecimento, da sua capacidade de julgamento técnico, tá bom? Que outra cor nós temos aqui? Nós temos essa cor laranja ou mostarda. Ela avisa para você o seguinte, vai virar. Veja que estava descendo, quando deu laranja, virou. Estava subindo aqui, deu laranja, virou. Onde é que nós temos aqui, ó? Tava caindo, deu laranja, virou. Aí ele fez o quê? Fez um pullback e continua caindo. Aqui era uma entrada perfeita para você. Aqui no gráfico 6P, iria te dar uma bagatela você entrando mais embaixo, ó, e saindo, digamos, aqui em cima de proteção, 700 pontos ou 650 pontos, tá? Eita, ferro, eu fico falando como se fosse índice, né? Deu 6 pontos e meio, 7 pontos aqui, né? Então, se você tiver com 10 contratos, são R$ 650. Então, são essas cores que a gente tem. Então, revisando, a gente... Opa! Então, fazendo a revisão aqui das cores, a gente então tem a cor azul, que mostra que todas as forças estão a favor do movimento de alta. Vermelho, todas as forças estão a favor da queda. Azul claro está começando a perder força na descida, está começando a ganhar força na subida. Vermelho claro está perdendo força na subida e está, vamos ver se a gente tem um exemplo aqui, que aqui o exemplo é muito rápido, aqui, ó, começando a ganhar força, mal ganhou força, já caiu aqui, ó. Olha o candle padrão aqui, ó. Deu um, deu outro. Lembra que eu falei, ó, um candle, dois candle. Tivesse dado um terceiro candle lateralizado, você faz o quê? Coloca esse cara dentro de um retângulo e espera ele sair com convicção, tá? Que aí provavelmente você entraria neste segundo candle aqui do rompimento. Então vejam só, eu facilito, é o que eu uma vez disse para um trader. A máquina tem que me falar tudo. Ela me falando tudo, o resto quem faz sou eu. A decisão técnica é minha. Por exemplo, estava subindo aqui, ó, não estava acima disso daqui. E aí eu entro ou não entro? Ah, não, mas espera aí, eu tinha eu estava com uma congestão aqui, ó. Passou, olha aqui, ó. Passou da congestão, passou. Bateu na linha, voltou. Aqui já me deu entrada. Pô, Marcelo, mas você não teve o candle. Tecnicamente falando, eu posso entrar. Eu só não tive a entrada neste candle aqui, porque ele não deixou o rabicó para baixo. Porque senão eu teria dado entrada. Mas eu sei disso. O que eu faço? Eu entro. Aí eu entrando, o que eu emplaco aqui? Eu emplaco aqui nada mais, nada menos do que, puxando aqui, ó. Ele foi lá para cima, voltando. O que eu fiz?
e fiz dois pontos e meio aqui. Aí aqui ele me deu o sinal de novo, eu vim aqui na segurança, 1 ponto. Aqui deu de novo, entrei, ele foi embora. Na segurança aqui, ele me tirou aqui ou aqui, porque subiu muito, né? Então, provavelmente, o meu stop não estava no candle anterior. No candle, antes do anterior. Estaria somente no anterior, enquanto esse aqui estava em formação, ó. Enquanto esse aqui estava em formação, e sabendo que eu já tinha andado muito para cima, eu coloco ele aqui, ó lá, 14 pontos e meio. Pô, Marcelo, como é que eu sei que ele andou muito para cima? É simples. Coloque o seu Fibonacci. Aonde está aqui a reguinha? Então eu pego a barra de estudo aqui, ó, e coloco o meu Fibonacci. Eu entrei aqui, então eu pego a última pernada. Opa, não ligou aqui o imã. Eu pego a pernada aqui, ó. Olha lá, tiro ele da frente, puxo ele mais para cá. Vamos ver o que ele me deu aqui? Bora lá? Aqui, ó, o que ele me deu? Eu entrei aqui, ou no rompimento desse topo aqui, ele fez 200%, veio nesse ponto, já passou reto pelo 200%. Já, ó, quando ele chegou 618, ele voltou, tá vendo? Ó, ele deu uma voltinha aqui e continuou subindo, tá? E aí, quando ele chegou no 200%, ele simplesmente passou reto no 200%. Nós tínhamos 200% e uma linha de resistência, ele passou reto. Na mesma hora que eu faço, eu colo meu stop aqui embaixo, porque se ele voltar 200%, a gente sabe que é fim de linha. Ele foi mais um. Na hora que ele foi mais um, ele abriu e ainda tentou emplacar esse terceiro alvo. Na hora que ele emplacou o terceiro alvo, eu já estava com o meu stop aqui. Portanto, se eu tivesse entrado com bastante cautela, por exemplo, esperando romper este topo aqui, se eu tivesse esperado romper este topo aí, eu teria entrado neste ponto e teria saído aqui, ó, 10 pontos e meio, 11 pontos. Eu teria feito 11 pontos em 3 minutos, tá bom? Então veja só, e aí depois ele continuou subindo, você poderia ter até arriscado uma entrada aqui, com direito a candle pivô, com direito a sinal, com direito a tudo certinho. Você poderia ter arriscado aqui e buscado este topo aqui, que por acaso foi um nível do quarto nível do FIBO-AB, mais uma outra resistência histórica, tá bom? E aí você poderia ter parado. Se você tivesse entrado aqui na cautela, provavelmente você teria aqui você já começa a fazer scalper. Aqui você já começa a fazer scalper por causa da sensibilidade do trade, tá? Então provavelmente teria feito 100 pontos aqui. Então acho que eu não teria entrado. Na verdade, muitos caras que fazem vídeo, eles falam, não, você entra aqui, sai aqui em cima. Na verdade, você não sabe o que vai acontecer. Essa é a pura verdade. Você não sabe o que vai acontecer. Então, como você já teve uma pernada de 200% de FIBO aqui, provavelmente aqui não deveria ter muito mais o que fazer. Então, você arriscou scalper e saiu com sei lá, 100 pontos, 50 pontos. Ó. Meio ponto, 1 ponto, tá? Então, muita calma nessa hora. Daí o que aconteceu? Ele veio, reverteu, começou a reverter. Vejam só, eu tenho a vontade de formação. Deixa eu colocar a seta aqui. Eu tenho a vontade de formação. Ó, estou perdendo a minha força negativa. Ó, positiva. Ó, perdi, zerou de vez. Tanto a força positiva, o movimento positivo quanto o negativo estão abaixo de zero. Portanto, todo mundo está sem força nenhuma. Outro candle cinza aqui também. Então, o que você faz? Nada. Aí me aparece o primeiro candle branco. O que é o candle branco? No caso, ele está em queda. Então, neste candle branco aqui, eu sei que o movimento é de queda, só que eu não tomo atitude nenhuma porque ele não tem nenhuma coloração. Ele está branco. Então, a força vendedora está no domínio, mas sem nenhum movimento. Aí veio o segundo candle, abriu, foi lá para cima e depois fechou. Aqui você pode arriscar entrar por conta técnica, tá? Talvez se você tiver apoio de um indicador, como no meu caso aqui, eu tenho um indicador que é um indicador de... deixa eu mostrar... um indicador de... Como é que fala?
de variação da agressão, tá? Então eu olho para ver se está tendo variação na agressão, se não está tendo, e aí eu tomo uma decisão se eu entro. Eu olho tanto no DOL Pro, quanto eu olho no DOL Fut. Eu tenho essas duas leituras separadas, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando para vocês que essas duas leituras são diferentes, tá bom? Então, digamos que tenha me dado uma oportunidade. Provavelmente eu entraria aqui justamente quando a barra ficou vermelha de vez. Se eu entrei aqui, passei um calorzinho, né? Porque assim que eu entrei, ele pegou então e começou ele começou a descer e deu essa voltinha aqui, tá? Mas veja só, aqui é só uma repescagem. O meu stop está aqui em cima, ó. Ele não chegou no meu stop, justamente porque se ele chegasse no meu stop, o candle ia reverter para cima. Ele não chegou no meu stop. Se tivesse chegado no meu stop, eu estaria com um gain aqui de 1 ponto, tá? Mas não chegou. Beleza, tá descendo. Eu estou sempre um candle acima do último candle formado, tá? Então, eu estou aqui, caiu para esse segundo candle, eu venho para cá, caiu para esse outro candle, eu estou aqui, caiu para esse candle, eu já estou aqui, caiu para esse candle, eu já estou aqui. Só que nessa brincadeira eu já vi que eu fiz 1000 pontos. Ah, Marcelo, mas o seu FIBO, este é o ponto. Toda vez que você entra e que você protegeu a sua operação, próximo passo seu é colocar o FIBO. Olha aqui, ó. Olha como é que ele atingiu aqui o primeiro alvo. Quando ele atingiu 200%, o que ele fez aqui? Fez um rabicó. Olha lá. Fez um rabicó em 200%, ó. Porque ficou naquela, será que acabou o movimento? Não, mas a força do movimento era muito grande. Então o que ele fez? Ele seguiu adiante esse movimento, tá? E veja que o meu stop estaria aqui em cima e não foi estopado. Então ele desceu, na hora que ele começou a formar essa barra, meu stop estava aqui, começou a formar essa barra, meu stop estava aqui, começou a formar essa barra, meu stop estava aqui. Mas como eu estou chegando aqui, ó, perto desta zona, perto dessa linha de tendência e perto de um próximo alvo, o que eu faço? Eu trago o meu stop bem para cá. Trouxe o meu stop para cá e estou esperando ser estopado. Estou esperando ser estopado. Ele não fez sombra. Deixa eu tirar essa barra branca daqui, ó. Olha lá, ele não fez sombra. Aqui, ó. Eu estou com o meu stop aqui, ó. Olha lá. Essa barra não fez sombra. Desceu, meu stop agora está aqui. Tá? Mudei. Meu stop agora está aqui. E aí fez essa barra. Quando fez essa barra, esse cara começou a subir. Quando ele começou a subir, o que eu fiz? Eu trouxe o meu stop para cá e ele me pegou. Então, meu stop foi parado aqui. Quando eu faço esse cálculo aqui, quanto que eu fiz aqui? Vamos calcular aqui. Eu fiz aqui, minha entrada foi aqui. Eu fiz uma bagatela de 14 pontos, olha lá. 14 pontos no gráfico 6R, usando somente técnicas de média móvel, técnicas de a própria técnica de você usar o Renko 6, né? Técnica de usar o Fibo AB e a minha técnica de stop, que de novo, quando eu entro, né? Eu entrei aqui, ó. Onde é que eu entrei? Eu entrei aqui. Então, o meu stop estava aqui em cima, ó. O meu stop estava aqui em cima, tá? Aí, quando ele desceu para cá, o meu stop veio para a abertura dele aqui. E aí, então, quando ele veio para cá, meu stop já estava aqui, ó. Ou, para eu não arriscar, ficar no 0 a 0, eu já arrisquei aqui. Ou eu perco tudo e saio do jogo, ou eu perco a oportunidade e saio do jogo sem perder nada de dinheiro, ou eu fico dentro. Ele me deixou dentro, e aí foi embora, então eu fiz. Aí ele fez este novo candle padrão de continuidade, eu poderia ter arriscado uma entrada aqui, mas de novo, lembrando que a gente já tinha percorrido um caminho grande. Então, se eu tivesse arriscado a entrada aqui, ó, provavelmente eu teria feito o quê? Talvez aí 1,5 ponto, no máximo 2 pontos, porque ele teria me pego. Aí, de novo, quando você entra, você já tem que pensar em entrar modo scalper, tá? Para você não correr o risco de ser estopado negativo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, mostrando para vocês que tem aplicação de médias móveis, de cores, vocês podem usar o 2MV, né? Que tem disponível no
no Profit Pro, só que o problema eu não gosto muito dele porque ele fala se está na região comprada ou está na região vendida. Eu criei essa regra de coloração minha que diz para mim se está com força, se a força está montando, desmontando, ou se não tem força, ou se pior, não tem força nenhuma de atuação de comprador ou vendedor, que é a barrinha cinza, né? E ainda me dá as dicas de reversão, que são as barras mostarda. Então fica aí a dica para vocês, quando a gente tem conhecimento, a gente faz esse tipo de brincadeira aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo pra dentro, tá bom? Com essa demonstração na mão, agora é showtime.